Trabalhadores de montadoras americanas, 3 das maiores dos Estados Unidos, anunciam uma greve simultânea em um movimento inédito no Sindicato dos Trabalhadores de Montadora nos Estados Unidos, ou seja, não ocorria há 88 anos. O que está acontecendo no país? Temos também, galera, o Brasil chegando ali, desembarcando em Cuba, para a reunião do G77, o representante do chamado Sul Global, para uma reunião importante sobre algumas diretivas que esse grupo vai seguir. Mas, para o lado brasileiro, notícias não muito boas, Cuba anuncia que não vai ter como pagar a dívida que tem com o Brasil. Quais são as alternativas propostas? A gente tem também, pessoal, Denis Pushilin, que é a liderança russa em Donetsk, garantindo que as reconquistas anunciadas pela Ucrânia não passam de mentira. Enquanto isso, talvez um dos principais grupos que lutam em favor da Rússia, que é o grupo dos chechenos, pode ter uma virada de jogo, visto que, segundo fontes ainda não seguras, tá? Tudo no campo da especulação, mas tanto fontes ucranianas como fontes russas garantem que Kadyrov, a liderança dos chechênios que apoia o Putin, está numa situação pré-morte. E, inclusive, isso pode suscitar algumas coisas mais problemáticas para a Rússia, como a insurgência dos islâmicos separatistas locais. Será que vai acontecer? E para finalizar, pessoal, teremos amanhã uma reunião super importante da OTAN, mas com algumas notícias negativas por parte do comandante da Noruega. A OTAN está sem munições. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, e peço para vocês, pessoal, tá acabando, tá? Juro para vocês. Votem em mim no Prêmio Best, tô concorrendo a influenciador da educação 2023, e eu conto muito com o seu apoio para conseguir subir no lugar mais alto aí do pódio, ganhar esse prêmio assim, seria sensacional, é o maior prêmio da internet brasileira. Tamo junto, pessoal, apoia aí, por favor, tá? Divulga pro pai, mãe, tio, enfim, tá? Divulga aí pra gente conseguir ganhar essa premiação. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve a notícia hoje que 3 das maiores montadoras dos Estados Unidos, a Ford, a GM e a Stellantis, anunciaram que os seus trabalhadores estão em greve. O Sindicato dos Trabalhadores de Montadoras, que existem há 88 anos nos Estados Unidos, nunca tinha presenciado tal situação. Segundo os trabalhadores, essa greve simultânea que foi convocada está relacionada, primeiro, a mais garantias trabalhistas, então aumento de alguns benefícios, garantia de manutenção do emprego e também uma porcentagem maior na venda de automóveis, principalmente de caminhões. Pessoal, as montadoras, pelas suas declarações, elas foram, assim, pegas de surpresa, mas eu diria que tem mais coisa por trás do que somente exigir melhores remunerações. Pelo que foi divulgado até agora, tá? As montadoras, elas concordaram em aumentar em 20% as premiações, mas não tocar em outros pontos sobre garantias trabalhistas. Segundo o sindicato, os trabalhadores estão exigindo mais garantias trabalhistas e um aumento percentual de 40%, ou seja, estamos distante de um possível acordo. Só que isso mexe, pessoal, muito na economia, no emprego dos Estados Unidos. A gente está falando de montadoras que produzem, pessoal, cerca de 15 milhões de veículos por ano, que é a metade da produção do consumo anual dos Estados Unidos, movimentando 12,7 mil trabalhadores. Isso porque só no setor da indústria, os Estados Unidos têm 146 mil. Segundo as estimativas, tá? Com a manutenção dessa greve, a gente está falando para cada uma dessas empresas 500 milhões de dólares por semana de prejuízo. Claro que assim, para o mercado consumidor ainda não vai ter tanto efeito, porque existem muitos carros ainda em galpão, em estoque e tal. Mas claro que se essa greve se prorrogar, cara, no setor automobilístico, os Estados Unidos como o berço da indústria automobilística, principalmente ali em Detroit, né? Pô, isso, claro que ele é extremamente sintomático. Só que está dentro de uma premissa um pouco maior. Qual? A gente está tendo movimento, até falei para vocês ontem, né? Que a União Europeia também está super preocupada, porque os carros chineses, os de motor elétrico, eles estão vindo muito mais competitivos, com muito mais tecnologia do que as montadoras tradicionais. A União Europeia, inclusive, anunciou uma investigação para saber o quanto de subsídio que o Estado chinês dá para as montadoras chinesas. Nesse caso, existem muitos trabalhadores que estão preocupados, principalmente aqueles setores que trabalham com motor a combustão, porque está tendo uma produção cada vez menor e, inclusive, o próprio governo Biden, que é muito ligado a essa parte ambiental, transição energética, anuncia uma série de subsídios para a parte de motor elétrico e isso pode fazer, cara, com que os trabalhadores desse setor aí de motor a combustão se sintam negligenciados, tenham uma redução dos impostos. Tanto que o próprio sindicato já anunciou, tá? A gente não apoia a reeleição do Biden. Claro que não deve ser só pelo motivo aí
do lobby pelo motor a combustão. Mas creio que também, né, tem essa parte aí do motor a combustão. Então, assim, é uma coisa muito mais estrutural do que somente a questão de aumento salarial. Tem muito a ver, galera, com a política do governo americano de tentar mudar de uma hora para outra, entre aspas, aí, esses carros com motor a combustão para carro elétrico e uma insegurança no setor do trabalho das indústrias automobilísticas dos Estados Unidos. Outra notícia, pessoal, que é levado em consideração, né, a gente tem que saber, que é a visita do Brasil a Cuba. Na verdade, não só a Cuba, né? Aliás, não só o Brasil, mas uma série de outros países. A gente está falando, pessoal, nesse momento, de uma reunião do G77, só que, na verdade, hoje já conta com 134 nações. O G77 mais a China, porque a China não faz parte, mas foi convidada para essa reunião, tem nesse momento a presidência Cuba. Esse, de fato, pessoal, eu diria que é a organização que representa o Sul Global. O próprio Antônio Guterres, né, representante ali da ONU, classifica como essa, não os BRICS de fato, como representante do Sul Global. Muito possivelmente, pessoal, discutindo esse novo momento, possivelmente a entrada de novos membros dos BRICS, a gente não sabe exatamente qual vai ser a temática, ainda mais sendo sediado em Cuba. Só que a gente tem que se ligar um pouco nas declarações que foram feitas ao Brasil. Por quê? O Brasil, cara, até o final do governo Dilma, tinha boas relações com Cuba. Aí no governo Temer, governo Bolsonaro, teve um rompimento dessas relações, com críticas de um lado e do outro, né? Críticas recíprocas. E agora o Lula já prometeu restabelecer um pouco mais de relações com a ilha, falar, né, dos irmãos Castro, mas não mais hoje, né, Fidel Castro e Raul Castro, mas sim hoje de Miguel Dias-Canel. A questão é que Cuba tem uma dívida com o Brasil. E grande parte dessa dívida, que soma hoje, pessoal, 538 milhões de dólares, ou seja, equivalente aí a 2,6 bilhões de reais, tem a ver com financiamento do BNDES, tá, ao porto de Mariel, que fica ali mais ou menos a 40 quilômetros de Havana. Tá? O Brasil considera que é um investimento super estratégico, porque possibilitaria mais relações com Cuba e relações com commodities, influência geopolítica e tal. Na prática, pessoal, a gente percebe que grande parte, principalmente da oposição, reclama que foi um investimento sem feito com muito critério e também sem garantias de real recebimento aí desses valores. Cuba deixou bem claro, tá? Nesse momento a gente não tem como pagar esses valores. Principalmente porque os pagamentos eles são feitos em dólar, via de regra, né? Quando o empréstimo aí via BNDES. Então, o que Cuba propôs para o Brasil? Que o pagamento seja feito ou em moedas alternativas. Cara, de verdade, não vejo problemas e, inclusive, acho que deve ser uma das alternativas. Assim como a Argentina já pagou em yuan FMI e tal, Cuba também pode pagar em outra moeda. Fornecimento, pessoal, de commodities, e convenhamos que Cuba tem ali produção de cana, que o Brasil já tem bastante, tem produção de tabaco, tem produção de rum, mas também não tem tantas commodities que possam interessar ao governo brasileiro, e também uma renegociação da dívida. Inclusive uma coisa que já foi falada tanto pelo Lula quanto pelo Brasil, quanto também por Cuba, tá? Só que assim, para ter uma renegociação da dívida, não é poder executivo só que faz isso. Tem que ter autorização também do Senado. O Senado Federal tem que autorizar uma renegociação dessa dívida. Mas já deixo adiantado para vocês, galera, que a gente deve, nessa reunião, né, possivelmente vai rolar também um acordo bilateral, reuniões aí entre Brasil e Cuba, a gente deve ter um anúncio de uma renegociação da dívida que Cuba tem com o Brasil para pagamento. Lembrando, pessoal, que o Lula, ele critica muito os governos anteriores, fala que, na verdade, Cuba só não está pagando, deixou de pagar pós-2016, quando houve ali a troca de governo, e aí teve um momento ali de hostilidade entre o Temer, o Bolsonaro tal, e Cuba, e isso seria o real motivo da falta de pagamento. Será? Fato é, galera, que a gente vai renegociar essa dívida, talvez ficando um pouquinho menor aí para Cuba. Eu coloquei, galera, inclusive para vocês ontem, tá? Que a Ucrânia, ela tinha conseguido avanços importantes, por exemplo, com ataques sensíveis na Crimeia, afundando o navio e um submarino, pessoal, primeira vez também em cerca de 88 anos que um submarino russo afunda por um ataque estrangeiro, e que também tinha avançado em uma cidade próxima de Bakhmut, que é a cidade de Andrivka, tá? Só que assim, isso foi divulgado pelos ucranianos. Hoje, a gente teve o Denis Pushlin, que é uma liderança de Donetsk, uma liderança apoiada, vamos colocar assim, pelos russos, garantindo que não passa de narrativa. É mentira. Que ainda hoje estão acontecendo intensos combates, mas que até nas últimas horas, na última semana, ele falou, houve um avanço sensível dos russos nessa posição. Professor, mas e aí então, quem que tá falando a verdade? Cara, eu confesso para vocês que eu não sei, tá? Geralmente o Ministério da Defesa da Ucrânia, quando ele faz avanços, ele espera um pouquinho para colocar a sua confirmação. E houve essa confirmação.
Cara, se de fato a Ucrânia está mentindo, não sabemos, tá? Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Mas, de fato, um dos pontos importantes de avanço vai próximo de Bakhmut pode ser uma mentira dos ucranianos. Ou uma mentira, claro, do Denis Pushilin. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Outra coisa, pessoal, que preocupa os russos está ligado aos chechenos. Para quem não sabe, pessoal, os chechenos fazem parte de uma população islâmica da Rússia, próxima ali da região sul, né? E que, inclusive, na década de 90, quando ainda não era o governo Putin, era o governo Boris Yeltsin, eles conseguiram se separar em uma guerra frente aos russos. Depois, galera, poucos anos depois, a gente teve os chechenos perdendo a guerra para os russos, o que inclusive serviu de motivação nacionalista para a consolidação do poderio do Putin, um caráter mais nacionalista. Cara, quer aumentar a popularidade, quer aumentar o nacionalismo, vença a guerra. É mais ou menos essa ideia, né? E querendo ou não, pessoal, a União Soviética, que era um super império, Exército Vermelho, década de 80, na década de 90, praticamente na metade de 96, teve uma derrota para um grupo ali, lógico que não é tão assim, né? Mas um grupo pequeno de islâmico separatista, entende? Só que, pessoal, os chechenos, tá? Eles consideram que eles perderam essa segunda guerra com os russos muito por conta da traição. E da traição do pai do Razman Kadyrov, que é o atual líder da Chechênia. Tanto que o pai dele ele faleceu em 2003, supostamente assassinado por chechenos que o consideraram traidores em relação ao Estado russo. O Razman Kadyrov foi colocado como liderança e se tornou um grande apoiador do Putin, inclusive com o Putin garantindo algumas garantias a mais para os chechenos e, claro, mandando uma verba aí sensível para Kadyrov. Então, os chechenos não representavam mais um grande problema para a Rússia. Só que, assim, a tensão entre os cristãos ortodoxos da Rússia e os islâmicos, elas ainda existem. Então, por mais que não seja um movimento tão grande como já foi na década de 90, existe uma possibilidade de insurgência de separatistas islâmicos da Rússia em relação ao governo central do país, entende? Hoje saiu a notícia, tanto por fontes ucranianas quanto por fontes russas. De novo, pessoal, não foram confirmadas, tá? Não tem uma mídia oficial ainda que fale sobre isso, nem Ministérios da Defesa. Mas que o Kadyrov, ele estaria em coma, em uma situação de praticamente pé-morte, pessoal. Assim, grande risco de vida. Se de fato se consolidar, possivelmente o filho do Kadyrov seria colocado como a nova liderança, né? Só que temos um problema. Todos eles são muito novos. Não daria para exercer a liderança nesse momento. Então, seria um general? Seria alguma liderança militar? Talvez essa liderança militar não goste tanto assim da Rússia, do Putin, como gostava ou era financiado o Kadyrov, entende? Então, pode ser que um dos principais grupos apoiadores, que são os chechenos da guerra contra a Ucrânia, se rebelem nesse novo momento de vácuo de poder sem a presença de Kadyrov. Momentos de tensão aí para a Rússia. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca de uma reunião da OTAN, reunião que vai acontecer em Oslo, para quem não conhece, né, a capital da Noruega. Anualmente, os principais comandantes militares dos exércitos da OTAN, eles se reúnem e vai acontecer a reunião amanhã. A gente tem, pessoal, 31 países participando, mas a Suécia, que por mais que não esteja ainda oficialmente na organização, também vai mandar o seu comandante. Só que tivemos algumas notícias negativas para a OTAN. Segundo o Kristoffersen, que é esse líder das Forças Armadas da Noruega, hoje a OTAN não tem munições suficientes para a guerra da Ucrânia. Pessoal, os números eles são muito difusos, tá? Mas alega-se que a Rússia gaste de 15 a 20 mil projéteis por dia e a Ucrânia esteja no número de 5 a 15 mil projéteis por dia, tá? Tanto que, por exemplo, o Putin e o Kim Jong-un falaram que nenhum acordo foi firmado. Mas a gente sabe, pessoal, que por baixo dos panos, muito possivelmente a Coreia do Norte vai fornecer munições e artilharia para sustentar a defesa da Rússia nessa contraofensiva ucraniana, e a OTAN também precisa continuar mandando munições e equipamentos para os ucranianos. A OTAN, a liderança, né, da Noruega, foi bem claro. A gente hoje tem uma demanda que está acima da procura. E isso não só para a Ucrânia, mas para vários outros países que também estão mandando seus armamentos para a guerra da Ucrânia. Então, muito possivelmente, pessoal, nesse momento a gente vai ter essa reunião que vai focar nisso. Como conseguir sustentar essa contraofensiva? Lembrando que ele deixou bem claro também, tá, o Kristoffersen, que quanto mais demora a contraofensiva ucraniana, melhor é para os russos. Segundo ele, se há uma demora, se a contraofensiva está lenta, os russos conseguem se armar, estabelecer acordos e mostrar linhas defensivas que vão dificultar cada vez mais o avanço dos ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços, hein? Vota no Prêmio Best, volta lá. Tamo junto, tchau, tchau.